Então, bom dia, meus queridos alunos do Instituto Federal Goiano, Campus Cristalina. Aqui é o professor Jardel, da nossa disciplina de olericultura, e o tema da nossa aula hoje será cultivo em ambiente protegido, tá? Então, aqui trazendo para vocês uma estufa comercial, e aqui do lado as nossas duas estruturas do campus, né, novas. A estrutura a nossa casa de vegetação, com sombrite aqui aberto, né? E lembrando vocês que essas casas de vegetação, elas têm a irrigação para o setor, né? Então, você pode irrigar aqui parte da casa de vegetação e outra parte não. E a gente está trazendo para cá as bancadas. Quem passar lá perto vai ver que tem várias bancadas aqui. Nós vamos montar o nosso sistema hidropônico aqui dentro, para a gente dar aula de hidroponia. Então, a gente vai produzir mudas, vamos ter bastante aula prática aqui dentro dessa estrutura da casa de vegetação. Lá no fundo está o viveiro, né? O viveiro, diferente da casa de vegetação, já é uma estrutura mais escura, tem duas camadas aqui, uma que bloqueia 50% dos raios solares, outra que bloqueia 75%. Então, aqui a gente vai produzir materiais mais temperados, né, mais frios. Então, mudas de árvores, mudas de frutas, etc., mudas de algumas hortaliças. Nós vamos produzir dentro dessa estrutura que a gente chama de viveiro, né, que é para a produção de mudas, e aqui é a casa de vegetação. Aqui vai ter uma estrutura com sombrio, e aqui em cima nós temos a estrutura plástica, que faz o efeito estufa, tá? Que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos começar? Então, nossa aula número 12 fala sobre cultivo em ambiente protegido, tá? Ah, professor, por que esse cultivo em ambiente protegido ele é tão importante? Por que nós investimos em duas estruturas ali no IF para falar sobre cultivo protegido? Então, primeiro, né, nós temos uma questão de altas temperaturas. Então, a temperatura ela está aumentando aí ao longo do ano, tá? E ao longo dos anos aí. Está reduzindo ali as chuvas, né? Então, excesso de chuvas ou secas, apesar da redução na quantidade de chuvas que mostra esse gráfico aqui, ó, desvio anual das chuvas durante a primavera. Então, aqui, lá de 1961 até 2020, nós temos uma redução ali de 0,47, muito pequena, né? Uma variação total de 28, então 0,47 é muito pequeno. Então quer dizer que não está chovendo menos, né, professor? Mas por que o senhor colocou excesso de chuva? Está chovendo mais? A questão não é chover menos ou chover mais. Vamos pegar aqui em Cristalina. A média anual de chuvas aqui seria 1.200 milímetros, mais ou menos. Isso não variou muito de 1961 a 2020, tá? O que variou? A intensidade das chuvas. As chuvas elas estão caindo cada vez mais concentradas num período curto de tempo. Então, se vocês perguntarem para seus pais, seus avós, geralmente outubro chovia bem aqui na região de Cristalina, na região do centro-oeste. Hoje praticamente não chove no mês de setembro e outubro mais. E quando chove, são chuvas curtas e às vezes chuvas fortes, né? Então as chuvas elas estão caindo mais concentradas. As temperaturas elas estão aumentando, as chuvas elas estão concentradas, ou às vezes tem muita seca, né? Principalmente aquelas secas no período da chuva, que a gente chama de veranico. Chega lá no mês de dezembro, quando era para chover quase todo dia, fica ali 10 dias sem chover. A gente chama de veranico, um período de seca, no período de chuvas normal. Então, isso está acontecendo com muita frequência. Temperatura alta, né? Olha a temperatura que nós estamos no mundo inteiro. Só notícias, né? Falando sobre temperaturas cada vez mais elevadas. Chuvas cada vez mais concentradas, mais devastação. Aqui na nossa região, principalmente, né? Às vezes lava estrada, acaba destruindo ali lavoura. E às vezes muita seca, né? Que a gente está vivendo agora com racionamento de água, de energia, devido a essa seca que nós estamos vivendo. Por outro lado, a gente tem regiões que granizam. Então, a gente mostrou, São Paulo choveu semana passada, né, sexta, sábado, uma chuva muito intensa de granizo que destruiu toda a parte de alface, de couve que estava plantado lá na região de São Paulo, tá? Geadas, principalmente na parte sudeste e sul do país, onde a gente tem temperaturas mais baixas,
O que é geada? A temperatura ela cai abaixo de 0 graus e congela a água que está dentro da planta. Então, congelando a água, mata as células e a planta ela morre, né? Fica escura e acaba morrendo. Isso são tudo preocupações que estão cada vez mais constantes para o produtor. Então, quem é produtor rural sabe que todo dia a gente deita ali, né, e pede a Deus, quem tem fé, para Deus mandar chuva. Quando chover, não mandar muito forte também, que não adianta, tá? Reduzir um pouco as temperaturas dessa seca, não mandar chuva com granizo e também reduzir ali as geadas no sul do Brasil. Então, essas preocupações, elas sempre existiram, né? Mas nos últimos anos, elas estão cada vez mais preocupantes aí. Vocês sabem disso, tá? Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer aqui no chat, tá? Eu vou respondendo aqui para vocês, ou pode abrir o microfone aí e perguntar também, tá? Só vi aqui que eu achei que alguém estava entrando. Para quem entrou depois aí, bom dia. Então, o que está falando ali, ó, excessos de chuvas ou secas. Isso aqui é comum, pessoal. Olha aqui entre um canteiro e outro aqui da couve a quantidade de chuva aqui nessa área. Essa quantidade de chuva aqui inibe a respiração das raízes das plantas e mata as plantas, né? Então, esse excesso de água aqui, ele inibe a quantidade de oxigênio. Então, a planta respira? Respira, professor, do mesmo jeito que a gente respira. Então, quando a gente está aqui, nós estamos conseguindo respirar tranquilo. Agora, pula dentro da piscina e tenta respirar dentro da piscina. Tem gente que fica ali vários minutos sem respirar, mas respirando ninguém consegue, porque a taxa de oxigênio ali também é baixíssima, né? Então, geralmente, quando a gente, mesmo com o aparelho, nós entramos dentro da água com um balão de oxigênio para a gente conseguir respirar. As plantas também. Então, quando está encharcado assim, elas não respiram. Se ficar assim vários dias, a tendência é essas plantas morrerem, tá? E aqui as secas, né? Muito comum, cada vez mais comum essas secas, destruindo ali e inviabilizando o plantio de hortaliças a campo. Granizo, geada são preocupações constantes. Então, vamos dar um exemplo aqui de granizo e geada que eu expliquei para vocês, ó. No primeiro aqui, é a questão de granizo. O granizo, turma, além de causar desfolha, porque ele vai arrebentando as folhas, as pedras de gelo, ele vai jogando ali no chão os frutos também. Olha o tamanho dessas pedras de gelo, foi a chuva que deu semana passada lá em São Paulo, né? Percebemos que destruiu ali a lavoura de tomate e destruiu ali muitos frutos de tomate. Então, esse é um fruto que às vezes não tem utilização mais. Olha o prejuízo que foi isso aqui. E aqui, o efeito, né, das temperaturas, que é a geada. A temperatura ela abaixa de 0 graus, congela a célula da planta, então congela por fora e congela por dentro ali as plantas também, causando ali a seca dessas plantas, tá? Com o tempo. Professor, como que a gente pode reduzir esses riscos, tá? E aí entra a aula de hoje, né? É o cultivo em ambiente protegido. Então, numa condição dessa aqui, seja vidro, seja plástico, está protegido aqui de chuvas de granizo, então a estrutura é protegida, resistente ali às chuvas de granizo, né? Então não vai causar ali aqueles problemas no tomate, na abóbora que aconteceu ali na foto anterior. As temperaturas, as altas temperaturas, elas podem reduzir ali com a refrigeração forçada, né? Pode ser ali um umidificador, que além de jogar vento, joga umidade no sistema, então deixa a temperatura ali ideal para aquela planta. Também evita ali problemas com excesso de água, né? Não acumula água aqui dentro, então é outra vantagem, dentre outras. Então, alternativa importante que tem ganhado mercado e tem aumentado aí no mundo inteiro, tá? A gente chama de ambiente protegido. Ou seja, de onde que surgiu esse estudo de ambiente protegido? Vocês vão ver que é muito antigo, tá, turma? A preocupação com essa proteção física de cultivos contra as adversidades climáticas, ela é muito antiga. E veio lá do Império Romano, né? Então, lá na época de Cristo, lá, César, etc., né, os imperadores romanos, eles já utilizavam essa estrutura física aí para proteger os plantios, tá? Então, por exemplo, durante o governo de Tibério César, que é 14 a 37 a.C.,
eles eram utilizados pequenas estruturas móveis de cultivo de pepino. É parecida com essa aqui, tá? Não é exatamente essa aqui, mas são parecidas com essa. Eram abrigados sob coberturas feitas com lâminas de mica e alabastro. Quando as condições climáticas se tornavam inadequadas, a prática cultural que desapareceu com o fim do Império Romano. Então, o pessoal ia lá nas plantações de pepino e protegia quando estava mudando o tempo, quando tinha uma condição climática diversa, eles protegiam ali as plantas daquela chuva, né, de granizo, ou às vezes daquela quantidade de água que ia acumulando ali nas plantas, tá? Então, era lá no Império Romano. Avançando aí ao longo isso tem no material teórico de vocês com mais detalhes, tá? Então, aqui eu peguei só alguns pontos lá do material teórico de vocês. Os principais relatos de casos de vegetação com cobertura de vidro em duas águas. O que é duas águas? Primeira água que desce para esse lado, segunda água que desce para o outro, tá? Isso aqui a gente chama estrutura de duas águas. Aquelas telhas, como a gente faz em casa de barro hoje, tá? Duas águas, cai para um lado, cai para o outro, tá? Com a finalidade comercial, são do século XIX, então lá de 1800, né, 1900. Atividade essa cuja expansão foi lenta até a Primeira Guerra Mundial. Então, no século XX, ali, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve uma grande expansão da área coberta com estufas de vidro, principalmente lá na Holanda, tá? Cerca de 5 mil hectares, 5 mil campos de futebol, mais ou menos, foram plantados na Holanda com essa estrutura de vidro das casas de vegetação. Então, professor, apesar de ter usado lá no Império Romano, antes de Cristo, o avanço mesmo dessa tecnologia só veio depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente com início lá na Holanda. Por que não na Holanda? Lá na Holanda o pessoal planta muitas rosas, né? Então, as rosas, aquelas pétalas de rosas bonitas que vão decorar casamento, que você vai dar para namorado no dia dos namorados, para a esposa lá no dia das mães. Então, aquelas rosas, elas são muito sensíveis. Imagina uma chuva de granizo na plantação de rosa daquela. Destrói toda a plantação de rosa. Então, para evitar, né, como o valor agregado das rosas são muito altos, o pessoal protegia ali com vidro para evitar esses danos aí provocados por chuvas de granizo, principalmente, tá? Originalmente, o cultivo protegido era feito com vidro, devido às suas excelentes propriedades físicas. Depois eu vou falar para vocês que propriedades físicas são essas, né? A gente pode falar ali resistência. Então, o vidro ele pode ter diferentes espessuras, né? Para vocês terem uma ideia, hoje existem prédios, né? Cujas paredes são de vidros. Para quem nunca entrou num prédio daquele, vou chegar ali perto, vou bater ali e vou cair lá embaixo. O vidro vai quebrar, mas são estruturas ali muito resistentes. Nós temos vidros hoje que são muito resistentes. Então, pode chover granizo ali, que não vai quebrar o vidro, tá? Como se fosse um blindex de banheiro. A resistência dele é maior. Então, tem vidros tratados, tem uma resistência muito alta, tá? Então, e eles também são transparentes, eles deixam passar a luz. Então, é importante para fazer a fotossíntese, tá? Então, a resistência, a translucidade para vidro é muito bom. Atualmente, o polietileno de baixa densidade, que é o PEBD, é o material mais utilizado para cobertura de estufa agrícola, que é esse plástico aqui. Inclusive, é o plástico que está lá na nossa, tá? Lá no campus, não é vidro, é plástico. Porque, além de ser transparente, ele é flexível, tá? Ele facilita ali o manuseio, facilita ali ser esticado, colocar, e possui um custo muito menor que o custo de vidro. Então, boa parte, 100% das estufas hoje, das casas de vegetação, elas são de plástico, elas não são mais de vidro, tá? O vidro era muito importante lá em 1940, 1950, quando a gente ainda não tinha esse plástico desenvolvido. Todavia, essas primeiras experiências com filmes plásticos na construção de estruturas para proteção de plantas, em meados de 50, 1955 ali, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, como a Holanda, eles constituíram um marco divisor para um período subsequente de grande crescimento. Ou seja, o vidro, turma, ele é muito bom, tá? Ele é resistente, ele é translúcido, só que o vidro ele tem um problema, né? Ele é muito caro. Então, imagina você cobrir, você comprar um blindex hoje é caro, né? Para você colocar no seu banheiro, você vai pagar 500, 600, 700, depende do material. Quanto mais resistente, mais caro. Agora, imagina se cobrir toda uma estufa de vidro. Então, é caríssimo.
Então, o desenvolvimento do cultivo de ambiente protegido, depois de 1955, ele só foi possível com a criação desses plásticos mais resistentes, né? São plásticos, por exemplo, dá uma chuva de granizo, eles não vão furar, tá? Por isso que são plásticos especiais, não é qualquer plástico que você cobre lá caso vegetação. Então, depois de 1955, com o surgimento desses plásticos especiais, esse ambiente, esse cultivo em ambiente protegido, ele foi aumentando em todo o mundo, tá? E no Brasil? Quando que surgiu essa tecnologia no Brasil? Na Europa foi em 1955 ali. No Brasil, turma, demorou um pouquinho mais, tá? O cultivo em ambiente protegido, com finalidade comercial, ele data do final da década de 70, então lá início da década de 80, né? Quase com o nascimento do professor em 1981. Estou com 40 anos hoje, então lá em 1981 começou a surgir os primeiros cultivos protegidos no Brasil. Assim como Magaia, que é um pesquisador, lá em 1991, relata que em 1978, a extinta Cooperativa Agrícola de Cotia, que é essa frente aqui, tá? Ela não existe mais. Eles implementaram uma área experimental no Cinturão Verde de São Paulo, com a finalidade de produzir pepinos em ambiente protegido. Pepino é muito suscetível, de novo, de uma doença, né? Se ficar molhado, temperatura alta, dá doença. Se dá uma chuva de granizo, acaba com o pepino também. Então, eles começaram com o pepino, uma superfície coberta de 100 metros quadrados. Eles prosperaram, né, 10 anos mais tarde, para uma área de 561.800 metros quadrados. Ou seja, de uma pequena área de 100 metros quadrados, eles tornaram ali uma área de mais ou menos 561, ou seja, 57 campos de futebol em diferentes regiões produtoras de São Paulo. Então, isso cresceu muito rápido de 1980 para frente, ou seja, mais ou menos 40 anos atrás, tá? E vem crescendo muito? Sim, turma. Olha só, o plantio protegido cresceu 400% em 2 décadas. Então, de 2000 para cá, no mundo inteiro, cresceu 400%, ou seja, quadruplicou a área de cultivo protegido no mundo, tá? Isso é uma estimativa da área de cultivo protegida com estufas no mundo, aí que tá. Isso é uma fonte, tá? É um artigo, numa revista muito séria, foi publicado em 2013. Então, são dados aí verídicos, né? E o Brasil? Como é que é a produção ambiente cultivado no Brasil? O principal país que produz ambiente cultivado é a China. Vocês terem uma ideia, em 2010, a China tinha 3.343.000 hectares plantados em ambiente cultivado, protegido. Ou seja, de 600 mil passou para mais de 3 milhões. O segundo país é a Espanha, tem 70 mil, a Coreia do Sul, 47, o Japão, 36, a Turquia, 33, e os outros países, total de 84 países, 134 mil. Ou seja, a China, pela grande população que ela tem uma grande oferta de mão de obra, ela produz em pequenas estufas. Então, as famílias ali, às vezes, mão de obra familiar, mão de obra não falta. Então, eles investiram em segurança alimentar. A China não pode perder alimento. Por que eles não podem perder alimento? Porque eles têm uma população muito grande para alimentar. Então, uma forma de garantir que eles vão ter o alimento é protegendo aquele alimento. Então, eles colocaram ali estufas e para proteger ali a produção desses alimentos, tá? Então, a China é o grande país produtor de alimentos em ambientes protegidos. Aí vem aqui, apesar de ter uma área de estufa bastante inferior à dos países que lideram o ranking de cultivo protegido no mundo, o Brasil lidera a posição quando se compara com os países da América do Sul. Então, pegando a Argentina, Paraguai, Uruguai, o Brasil é líder, né, em produção em ambiente protegido. O Brasil ele tem em torno de 22 mil hectares de cultivo protegido, isso envolve túneis e estufas, eu vou explicar para vocês a diferença entre túnel e estufa daqui a pouquinho, tá? Nos quais são produzidos hortaliças, flores e viveiros, tá? São os 3 ali que são produzidos em ambiente protegido do Brasil. Hortaliças, que entra aí a parte de olericultura, né? Flores, que vem a parte de ornamental, que vocês vão estudar lá na horticultura, quem for fazer o curso de horticultura, e viveiros, tá? Para a produção de mudas de espécies florestais, principalmente. Metade dessa área de 22 mil hectares, 11 mil hectares estão no estado de São Paulo. Então, São Paulo lidera a produção em ambiente protegido no Brasil. Então, já são 22 mil campos de futebol aí produzidos em ambiente protegido. Aqui uma foto, tá?
em São Paulo, de uma dessas áreas que eu estou falando para vocês aqui, grandes, né? São áreas grandes aqui de ambientes protegidos no Brasil. É claro que a gente tem potencial para crescer mais e vamos crescer, tá? Por isso que é a importância de vocês terem uma noção de como funciona esse ambiente protegido. Quando vocês formarem agronomia ou tecnologia horticultura, daqui a mais ou menos 8 anos, 10 anos, a tendência é vocês encontrarem uma área de produção muito maior ainda, tá? No Brasil. Então, no caso das hortaliças, né, que é o nosso assunto aqui da olericultura, elas multiplicam-se os exemplos em cultivo protegido, com destaque para folhosas, como alface, couve, tá? Que tem fotos de couve, tem alface, tem o pimentão, o tomate. Olha que linda essa foto de tomate, pessoal. Tudo cultivado aqui em sacos, né, com substrato, aqui não vai nem solo, tudo via gotejo. Olha a produtividade do tomate, olha a coisa mais linda, né? Tomate de qualidade excelente. Os mini babies, que são baby hortaliças, que são aquelas hortaliças pequenas, né? Como o tomate cereja, por exemplo. Praticamente todo tomate tipo grape, o cereja, é produzido em cultivo protegido. E aqui uma foto mostrando para vocês como que a produtividade é grande, né, em ambiente protegido, e a qualidade do fruto é excelente. Bom, quais são as vantagens, professor, de produzir em ambiente protegido? Eu já falei algumas para vocês lá na introdução, tá? É uma técnica que possibilita certo controle de variáveis climáticas, como a temperatura. Então, a temperatura ela pode ser maior em lugares frios, né, com a estufa plástica. Ela pode ser menor com o uso de sombrite, né? Em temperaturas altas, em regiões tropicais, você pode reduzir. Então, você pode aumentar a temperatura ou você pode reduzir a temperatura, tá? A umidade do ar, você pode colocar os nebulizadores, que são aqueles ventiladores grandes com umidade, com água, né? Que joga água também. A radiação solar e o vento. Então, aqui não tem tanta condição de vento forte, tempestades que quebram tomate, que não vai ocorrer. Esse controle se traduz em ganho de eficiência produtiva, além do que o cultivo protegido ele reduz o efeito da sazonalidade. O que é sazonalidade? É você produzir um determinado material só uma época do ano. Por exemplo, a batata você produzir somente no inverno. O alface você produzir somente no verão. Então, essa sazonalidade ela é quebrada. Você consegue produzir o ano inteiro porque você consegue modificar as condições de temperatura e umidade aqui dentro desse ambiente, tá? Então, favorece a oferta mais equilibrada ao longo dos meses. Então, se vocês fornecem alface para lustosa, por exemplo. Então, se você produz em ambiente protegido, você vai conseguir produzir alface o ano inteiro. Vamos supor que você está com alface ali pronto para levar para o supermercado. O pessoal está em época de Natal, todo mundo querendo consumir ali para ceia de Natal, alface. Aí chega lá no dia 23, cai uma chuva de granizo e acaba com o seu alface. Como é que você vai entregar lá para o Lustosa ou para outra rede de supermercado aqui, ou para Atacadão que seja? Então, se está em ambiente protegido, você consegue entregar ali o ano inteiro, tá? Sem problemas ali. Outro ponto, turma, ganhos de qualidade e produtividade das culturas. Olha que lindo, né? Esse alface limpinho, sem praga nenhuma, sem doença. Olha a produtividade, olha o tamanho desse alface. Então, olha a quantidade de folha que tem esse alface. Então, imagina o preço por cabeça aqui de alface, ele é maior. Os consumidores, eles preferem esse alface aqui, nessa casa de vegetação, esse no sistema da aula anterior, que a gente chama de hidropônico, né? Que a gente viu 3 aulas atrás. Sistema hidropônico aqui, junto com a casa de vegetação, forma ali um produto de excelente qualidade. Outras vantagens, tá? Os profissionais especializados na área, um dos benefícios adicionados do cultivo protegido das culturas da uva é a redução do uso de defensivos. Então, percebam vocês, turma, que a uva ela é muito sensível à doença fúngica. E eu expliquei algumas aulas, como a cultura da batata, que doença fúngica ela gosta de duas coisas, alta temperatura e água. Então, quando você tem alta temperatura e água, os fungos eles desenvolvem com maior facilidade. Então, se você coloca ali dentro da casa de vegetação, você protege ali da neblina de madrugada, se você protege das chuvas, você vai ter um molhamento foliar menor.
Geralmente, a irrigação é feita via gotejo lá no pé da planta. Então, não molha a folha. Se não molha a folha, o desenvolvimento de fungo vai ser menor. Então, você vai reduzir ali a doença, tá? Você vai evitar ali, essa doença, ela ataca tanto as folhas, né? No caso aqui, a Phasmophora vitícola, que é essa doença fúngica que ataca a folha. Aqui nós temos o míldio, que ataca o cacho. Então, percebam, olha, imagina você com a sua lavoura com míldio, né? Então, como é que você vai vender essa uva aqui? Tá muito difícil, tá, Tom? Então, e uma das formas de ter essa doença é alta temperatura e umidade. Então, quando você protege, você reduz ali a incidência de doenças fúngicas, tá? Então, isso é importante na redução do uso ali de fungicidas, que controlam essas doenças, são produtos caros e, às vezes, a eficiência dele é baixa. Outras vantagens, diminui o ciclo da planta. Então, quanto mais quente, a tendência é mais rápida a planta aí do plantio à colheita, tá? Ela faz mais fotossíntese, ela desenvolve mais rápido, então ela tem um ciclo mais curto. Ou seja, você consegue ali, com um período menor de tempo, tirar o produto e já plantar outra cultura. Então, você diminui o que a gente chama de ciclo, né? Do plantio à colheita, você reduz ali, às vezes, de 100 dias para 90 dias, ou de 90 dias para 80 dias. Então, esses 10 dias que você reduz, você pode entrar com outra cultura, isso aí você aumenta a eficiência da sua área, tá? Reduz o consumo de água, já que o sistema é fechado, reduz a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? A planta, no dia quente, ela joga a água para fora pelas folhas. É como se fosse a gente transpirando, né? A gente no ambiente protegido, a gente transpira menos. Agora, coloca a gente em sala de aula no sol quente. O que vai acontecer? A gente vai transpirar mais. Mesma coisa acontece com a planta. Quando transpira mais, a gente tem que beber mais água, né? Então, quando a gente está correndo, fazendo exercício, a recomendação do médico, do nutricionista é que beba bastante água. A mesma coisa a planta. Então, quando a planta está numa condição de estresse, por calor, você tem que irrigar mais. Lá no ambiente protegido, como ela está protegida, a tendência é você irrigar menos, tá? E levar para transpirar menos. Então, você economiza água aí. Melhor condição de trabalho para os funcionários. Principalmente aquela foto que eu mostrei lá no fundo, do sombrite, né? Que protege da intensidade do calor do sol. Então, quando a gente tem sombrite que protege 50% da radiação, 75%, aquela malha preta, lá dentro vai estar o quê? Mais fresco, vai ter menos risco ali de câncer de pele, você vai poder trabalhar ali numa condição ambiental melhor, tá ok? Se tiver lá um umidificador, lá dentro também vai estar mais úmido e vai estar mais fresco. Então, tem uma melhor condição de trabalho aí para os funcionários, é outra vantagem. A possibilidade de produzir e comercializar produto diferenciado, como os mini produtos, né, os babies. A gente já tem mini abóbora, não sei se vocês conhecem, o mini melão, a mini melancia, entre outros. Então, vocês antigamente estavam acostumados com aquela melancia grandona, agora você compra melancia pequenininha lá no supermercado, no hortifruti, que a gente chama de mini melancias. Elas podem ser produzidas lá dentro das casas de vegetação. O tomate cereja que eu mostrei para vocês ali, o grape, é outro exemplo, né? Então, esses mini, com a redução das famílias, redução da quantidade de refeições ou refeições menores, eles têm ganhado importância aí no mercado, tá? Então, uma vantagem ali que pode ser feita dentro de ambiente protegido. Ah, mas professor, é só vantagem que tem ambiente protegido? Não, 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 tá? Tem algumas desvantagens. Primeiro, o alto custo de implantação. Então, não é barato você montar aquela estrutura, montar o plástico, produzir as bancadas. Então, você tem um certo custo ali de implantação. Para vocês terem ideia, aquele viveiro nosso lá custou em torno de R$40 mil, tá? Então, é um custo aí que muitos produtores não têm como arcar para implantar. É difícil a rotação das áreas por conta da estrutura. Então, a prática usual que ameniza a ocorrência de doenças no solo. Então, como a área é muito pequena, então às vezes é difícil você rotacionar ali, plantar um feijão, depois plantar uma soja, plantar um milho. Então, dentro da estufa já fica mais difícil você rotacionar, tá? Geralmente alface, couve, cebolinha. Então, não tem muita rotação ali dentro da estufa. Isso acaba favorecendo ali a ocorrência de doenças, né? Você ter um monte de plantas ali o ano inteiro, isso acaba desenvolvendo fungo ali, bactéria no solo.
Falta de organização e planejamento por parte do produtor e do governo para fomentar uma política ampla nacional de apoio ao cultivo protegido. Então, às vezes, o produtor ele acaba indo no banco, pegando um empréstimo para construir a estrutura, aí depois vem alguma condição ali que seja questão de doença de solo, alguma coisa que ele não consegue manejar, e não consegue pagar aquela prestação do banco e acaba ali ficando endividado, né? É um risco aí. E aí o produtor, em vez de assumir esse risco, muitos deles optam por não contrair esse empréstimo com medo ali de ter um prejuízo. Nesse caso aí precisa ter ajuda do governo, né? Seja no apoio ali numa taxa reduzida de juros, algum ano que o produtor consiga provar que ele não produziu, ele ter ali isenção das prestações naquele ano, né? Do empréstimo. Então, essas são políticas governamentais, taxas de juros menores, empréstimos para pequenos produtores negativados, né? Às vezes é difícil o produtor ele conseguir um empréstimo, um pequeno produtor, para montar uma estrutura dessa na sua área. Então, tem que ter apoio do banco, tem que ter apoio do governo, para que esses pequenos produtores consigam aí montar essa estrutura, tá? Dificulta a rotação das áreas de cultivo que eu falei para vocês. Então, vai ser sempre naquela área, aquela estufa ali. Falta de informação, assistência técnica para o produtor implementar o sistema. Então, o produtor, ele sabe da importância do sistema, tudo, mas ele não consegue implementar, ele não tem assistência, ele não tem um engenheiro agrônomo lá, não tem um órgão que vai prestar essa assistência para ele. Então, às vezes, ele tem até a condição de financiar, ou tem um dinheiro para financiar, mas como ele não conhece a tecnologia, ele não tem acesso ali, o governo não dá acesso a ele a um responsável técnico, seja um tecnólogo, um técnico, um engenheiro agrônomo, para dar assistência, então ele não consegue ali implementar o sistema, tá? O plástico, ele dura 3 anos, apesar de ser mais barato, e após o seu uso precisa ter destinação adequada, né, para não se acumular no meio ambiente. Então não adianta jogar aquele plástico lá no fundo, é um volume gigante de plástico, então você tem que dar um destino correto ali, geralmente uma usina de reciclagem, tá? E o outro, o plástico ele é mais barato, mas ele vai durar ali de 3, 5 anos, dependendo ali do plástico. Quanto mais caro o plástico, maior a durabilidade, tá? Não tem uma recomendação técnica oficial sobre o uso de defensivos e fertilizantes e cultivo protegido, então não tem nada para ambiente protegido. Você usa a mesma recomendação que tem lá para o ambiente normal sem ser protegido. Dá um exemplo, professor. Então, se eu for lá, por exemplo, aplicar inseticida em pulgão. Então, se eu contar lá 10 plantas de couve, 3 têm pulgão, eu vou aplicar um inseticida. Se 2 tiver, não precisa. 3 ou mais precisa. Isso foi feito em ambiente protegido? Não, isso foi feito lá nas lavouras a campo, né? A gente extrapola para ambiente protegido. Quais são os tipos de ambiente protegido? Então, nós falamos lá da introdução, quando surgiu, falamos das vantagens, das desvantagens, tá? Mas quais são os tipos? Falamos que é caro, mas será que tem algum tipo que é mais barato? Então, o cultivo protegido mais conhecido é aquele realizado em estufas, né? Então, que eu mostrei para vocês lá, as estufas, a casa de vegetação é estufa, esse é o mais conhecido. Mas pode se dar também túneis e ripados, tá? Construídos com estrutura de madeira ou metálica, essas muito mais baratas, que está ganhando aí a graça aí de pequenos e médios produtores, tá? Se o produtor, pequeno, médio produtor, não consegue construir uma casa de vegetação, uma estufa, ele pode montar ali um túnel baixo, ele pega ali estruturas metálicas, né, e coloca o plástico por cima, que também é um meio termo, né? Um túnel alto, que são estruturas metálicas maiores, com uma estrutura de sombrite em cima. Então, o túnel baixo ele protege geralmente um canteiro, tá, turma? O túnel alto, ele consegue proteger aqui, no caso aqui, 3 canteiros grandes de alface, tá? E você consegue caminhar embaixo dele. O túnel baixo, não. O túnel baixo, para você fazer qualquer manejo aqui, você tem que tirar esse plástico e fazer a aplicação aqui. Aqui não, aqui você consegue entrar e aplicar. E o ripado ele é principalmente utilizado ali para a produção de mudas, né, de espécies florestais. Então, também é uma estrutura barata, geralmente não é fechado nas laterais, é só fechado na parte superior, tá? O ripado, geralmente, ali para mudas, precisa de baixa temperatura, ele é feito com sombrite, que é esse tecido escuro, que bloqueia ali a incidência de raios solares nessas mudas, tá? Então, tem estruturas mais caras, como estufa e casa de vegetação, e estruturas mais baratas, como túnel baixo, túnel alto e ripados, tá?
Há também a forma de cultivo que a gente chama de semi-protegido. É uma vez que não se trata de controle do ambiente, mas apenas da proteção da planta contra as chuvas, tá? Então, aqui não é um ambiente controlado, ele é semi-controlado. A única proteção que tem é a proteção da chuva. Então, não é um plástico tão especial. Tem entrada de vento aqui, de ar, então a temperatura não muda muito aqui dentro. Então, a gente chama de semi-protegido. É importante, turma, que esse túnel ele evita ali o excesso de chuva, tá? A falta de água ou mesmo danos provocados por granizo. Mas ele não reduz ou aumenta a temperatura, ele não controla o vento. A questão de insetos e doenças aqui dentro é bem parecido, tá? Com o ambiente externo. Então a gente chama isso aqui de semi-protegido. É quando tem um túnel com as laterais abertas, tá? Empregos do ambiente protegido. Eu já comecei a falar para vocês, tá? Ele é uma realidade na produção das mudas. Então, aqui, muda de tomate, por exemplo, sendo produzida em ambiente com sombrite, tá? Semi-protegido. Começa a ter mais espaço também na produção de hortifrutis. Aqui, no caso do pimentão, ele sendo produzido aqui em estufas, né? Olha a tecnologia, de novo aqui, mostrando para vocês a utilização desse pimentão aqui, no caso aí de estufas. No caso de frutas, o morango é uma das culturas que mais tem se expandido nesse sistema, principalmente na região sul do Brasil, por meio desse túnel plástico, né? Então, a estrutura barata, aqui utilizando a hidroponia e o túnel aqui alto, né? Para a produção de morangos. Será que isso funciona bem aqui em Cristalina? A gente tem que testar, tá? Tem que trazer algumas mudas de morango para cá, principalmente durante o inverno. Agora, se funcionar, seria ótimo, né? Porque a gente teria aqui frutas produzidas numa temperatura mais alta, com mais sólido solúvel, com teor de açúcar maior, uns morangos mais doces e com um valor de mercado maior, tá? Então, seriam morangos maiores e mais doces que poderiam ser produzidos aqui no nosso município de Cristalina. Então, tem pessoas que já estão testando aí, produzindo morangos e uvas aqui na região, tá? Potencial muito bom. Como é que é a arquitetura desses ambientes protegidos? Então, aqui nós temos, isso aqui foi o material da nossa, material teórico, tá? Eu tirei de lá. Então, os esquemas de abrigos para cultivo protegido. Aqui nós temos o modelo capela em pavilhão único. Então, aqui o modelo capela com duas águas, né? Um pavilhão único somente. O geminado, que seriam esse modelo capela, um do lado do outro, ou seja, gêmeas, né? Por isso que chama geminado. Os modelos assimétricos de teto plano em duas águas. Então, aqui um modelo assimétrico, né? Principalmente aproveitando aqui a incidência maior de luz. Então, são modelos aí mais difíceis da arquitetura, mas são modelos também utilizados, tá? Por essa incidência maior de luz. O modelo de arco em pavilhão único, então aqui tem um arco, né, em pavilhão único, túnel alto, que esse D pode também ser feito para túnel baixo. O geminado, então pavilhão único geminado, com duas. O G aqui, o F, né, desculpa, que é esse aqui, ele é chamado de modelo dente de serra, em pavilhão único, tá? Que é aquele que sobe, desce, a gente chama de dente de serra. O modelo plano, que é o G, tá? Então, aqui o G, que é o modelo plano, e o geminado, né? Que é o H e J, que é esses dentes de serra geminado. Então, sempre repetindo ali as duas estruturas, tá? Então, essas são arquiteturas de ambiente protegido. Lembrando que os mais utilizados são esse D, tá? Que é o pavilhão único, e o G, e o E, que é o geminado, tá? São os mais utilizados aí na arquitetura, principalmente pela facilidade dos plásticos de você cobrir essa estrutura pelo baixo custo. O material usado na estrutura pode ser madeira, pode ser bambu, concreto, ferro galvanizado e alumínio. Então, aqui nós temos aqui exemplo de concreto, né? O outro exemplo aqui de baixo custo, bambu. Aqui a madeira, junto com o concreto, e aqui o ferro galvanizado ou alumínio, tá? Então, são estruturas aí que são utilizadas. A instalação
da estufa deve ser em local protegido de ventos predominantes. Então, dependendo do vento ali, se você abre parte dessa estufa para entrar, pode arrancar essa estufa. Então, tem que estar protegido ali. Aqui vocês viram um quebra-vento, né, importante ali, reduzindo a velocidade do vento. Posição exposta sempre ao sol. Então, posição leste-oeste, norte-sul, para ter ali a maior incidência. Orientado leste-oeste, né, que acaba o sol passando em cima, então tem uma luminosidade maior. Altura adequada para facilitar a circulação de ar. Então, pé direito, que a gente fala, né? O que é o pé direito? A altura do piso até a parte do teto. Então, tem que ser adequado aí para facilitar a circulação de ar. Professor, quais são os fatores que influenciam o ambiente protegido? A questão da luz, da luminosidade. Então, a luz ela tem influência direta no crescimento e desenvolvimento da planta. Então, ela pode ser controlada, ajustada conforme o tipo de material que irá cobrir a estufa. Eu falei para vocês que pode ser plástico, né, que aumenta a temperatura, ou tela, que bloqueia ali os raios solares. Então, pode aumentar ou reduzir. E o posicionamento da estrutura no terreno, né, leste, oeste, maior temperatura. A cobertura de abrigos para cultivo protegido, ela pode ser de 3 tipos, tá? No material, ele fala de cada tipo desse. O vidro, que não é mais usado, né? Devido ao preço. Os painéis plásticos e rígidos e os filmes plásticos, né? Que são os mais utilizados aí hoje. É importante, turma, que o plástico, que nem o painel de energia solar, tá? O plástico, ele tem que ser limpo, tá? Para permitir que passe a luz ali. Principalmente aqui em Cristalina, onde a gente tem esse excesso de poeira, né, muito vento, poeira. Imagina essa época do ano se você não limpar aquele plástico e aquele vidro. Fica que nem nossos carros lá na garagem, né? Fica repleto de pó, ou as nossas varandas aí das nossas casas. Então, aquele material, a cobertura daquela estufa, ela tem que ser limpa periodicamente, tá? Para tirar esse poeira aí, esse pó. Porque ele tende a reduzir a luminosidade interior da estrutura, causando ali estilamento da planta. O que é estilamento da planta? A planta cresce demais, ela procura luz. A planta, num ambiente com pouca luz, ela tende a crescer muito, é que nem um feijão. Se pegar uma sementinha de feijão, plantar dentro de casa e deixar ali, a tendência é o feijão crescer muito rápido. Por que ele cresce muito rápido? Para buscar a luz. O problema é quando ele cresce muito rápido, vem um vento, o que acontece? Ele quebra, tá? Então, não é interessante. Então, sempre limpar o plástico ali. Professor, como é que a temperatura aumenta lá dentro do plástico? Como é que funciona? Por que chama efeito estufa, tá? Então, lembra o efeito estufa do planeta. A gente chama de estufa. Aqui um esquema, tá, desse efeito estufa, propriamente dito, né, o efeito radioativo, em que a cobertura transmite a radiação solar e intercepta a radiação térmica mediante superfície protegida. Nossa, professor, não entendi nada. Explica melhor. Turma, a energia, a luz que vem do Sol, ela vem num comprimento de onda bem pequeno, tá? Que a gente chama de radiação direta. Essa radiação direta, quando ela chega no plástico aqui, boa parte dela passa direto por dentro desse plástico, tá? Uma pequena parte bate no plástico e volta para a atmosfera. Mas boa parte passa, porque são ondas curtas, tá? Que a gente chama de radiação de ondas curtas. É como se fossem ondinhas pequenininhas que passam dentro do plástico. Quando ela chega aqui, ela bate no solo, ela bate nas plantas e aí ela volta. Só que quando ela bate, a radiação solar, ela vem, bate, quando ela volta em comprimento de onda longa. Ela perde energia. Quando essa comprimento de onda longa, ela bate no plástico, em vez de atravessar e voltar para a atmosfera, ela volta para dentro da estufa, porque ela não passa. Então, essa energia ela fica acumulada aqui dentro, tá? E a gente chama de radiação térmica ou de ondas longas. Isso aumenta a temperatura aqui dentro. Então, na estufa, a temperatura é maior. No plástico ou no vidro, porque o vidro deixa passar a radiação direta, mas não deixa voltar a radiação difusa, a radiação de ondas longas. Então, fica aumentando a temperatura aqui dentro. É o que acontece ali também com o efeito estufa na Terra, né? Vocês vão ver lá nas aulas de meteorologia. Outro fator importante é a temperatura, turma. Se ela tem ação direta na função vital da planta, a germinação até a frutificação, o manejo varia de acordo. É o que está mostrando aí para vocês. Ó. A radiação direta, ela passa, a radiação indireta, ela fica retida, ó, aprisionada aqui dentro. Então, a temperatura aqui dentro vai aumentar, tá?
pouco dessa radiação difusa ela volta para a atmosfera. Então, aqui a tendência a temperatura ser mais alta. Ah, e a temperatura mais alta é bom, professor? Depende, tá? O desenvolvimento e a sobrevivência das plantas depende da temperatura. Quando se coloca sementes de lentilha a diferentes temperaturas, então a lentilha, ela gosta de temperaturas em torno de 20 graus. Então, quando você coloca ali as sementes da lentilha a 20 graus, ela vai desenvolver bem. Se você colocar ela a 5 graus, nos países mais frios, ela vai demorar a germinar. Então, ela vai ser muito mais lenta, tá? Então, as sementes de lentilha apresentam maior desenvolvimento em ambientes com temperaturas moderadas, 20 graus, do que em ambientes frios. Então, tem plantas que têm temperatura ideal de 25 graus, outras de 20, outras de 18. A vantagem é que dentro da estufa você consegue controlar essa temperatura. Dá um exemplo, professor. Aqui o inverno é frio, né, cristalino. Então, mês de junho e julho é muito frio. Então, se eu planto lá, por exemplo, uma planta lá, uma hortaliça, ela vai demorar muito para crescer. Se ela estiver dentro da estufa, a temperatura vai estar maior, ela vai crescer de forma mais rápida, né? Então, essa temperatura aí, ela influencia. Tá ok? Outro ponto, uma avaliação econômica do investimento. Então, o investimento inicial, uma estrutura de cultivo protegida, ele é elevado, principalmente na casa de vegetação e na estufa, né? Que são estruturas mais caras. Assim, é importante a avaliação crítica do retorno desse capital. Será que compensa eu montar essa estrutura? Para quem que eu vou vender? Esse pessoal está disposto a pagar um preço diferenciado da minha mercadoria, por ele ser mais produtivo e ter uma qualidade melhor? O retorno financeiro esperado deverá ser suficiente tanto para recuperar o montante investido. Então, se eu tenho muito problema de perder as minhas lavouras na minha zona rural, por efeito de granizo, por efeito de altas temperaturas, por efeito de baixa quantidade de água, eu vou ter um problema muito grande. Então, às vezes, compensa eu investir nessa casa de vegetação. Senão, não compensa, tá? Então, é uma continha que o produtor tem que fazer e você, como técnico, como tecnólogo, engenheiro agrônomo, você sempre tem que levar esse custo-benefício. Senhor João, o senhor perde muito aí para o granizo, o senhor está perdendo muito por doença aí, as doenças que são doenças fúngicas, a temperatura aqui no inverno é muito baixa, qual o tipo de cultura que você planta dentro da casa de vegetação que você acha que você pode ganhar mais dinheiro? Então, essas são perguntas que você vai fazer, tá? A adubação, turma, ela também influencia o ambiente protegido. O manejo incorreto da adubação é uma das principais causas apontadas por agrônomos para a baixa produtividade de cultivo protegido, anos após a implantação. Seja ali, pessoal, você jogar pouco ou jogar muito adubo, tá? Então, a falta de adubo atrapalha o desenvolvimento e o crescimento da planta. O excesso também causa doença e causa excesso de pragas, tá? Então, as pragas, que são esses insetos, eles gostam de nitrogênio. Nitrogênio é fonte de alimento para eles. Então, se tem muito nitrogênio e muito adubo, pode causar ali ataque de pragas e ataque de doenças. Então, a adubação ela tem que ser certinha, tá? Fazer análise de solo, verificar quanto que tem de nutriente no solo e fazer a adubação em cima da cultura que você vai plantar, em cima da sua análise de solo, tá? Isso é importante. Outro ponto importante no sistema de ambiente protegido primeiro lugar, tá? Nem todo hortifruti ele é viável economicamente para o cultivo protegido. Então, às vezes, né, alface, naquele sistema ali que a gente planta só um canteiro, às vezes não compensa, porque é uma produtividade muito baixa dentro da casa de vegetação. Mas se você montar um sistema desse, que a gente chama de horizontal, em vez de uma planta de alface nessa área aqui, você vai ter várias plantas de alface. Então, aqui já viabiliza, né, economicamente esse sistema de plantio de alface. Se fosse morango, o valor de uma bandejinha de morango hoje é R$ 5, R$ 10. Então, o valor agregado do morango é muito mais alto do que o do alface. Então, às vezes, para morango compensa e para alface não compensa. Se for alface, montar um sistema desse horizontal, aí às vezes já compensa, tá? Então, é importante fazer esse estudo. Escolher as culturas com alto valor agregado, uva, morango, tá? Tomate lá, ou cereja, e que sejam mais suscetíveis a adversidades climáticas. Então, uma chuva de granizo, uma seca para o morango, para a uva é terrível, né? Então, elas são muito suscetíveis.
Quais são as oportunidades desse sistema de cultivo protegido? Primeiro, ele deu um bom retorno econômico, tá? Em áreas de pequena escala de produção. Então, eu consigo ali numa área pequenininha, um quintal, uma área de um campo de futebol, produzir muitos vegetais, diferente da cultura como a soja, o milho, que você precisa de uma área grande, tá? A área de cultivo protegido, com pequenas áreas, você consegue viabilizar ali o seu negócio, você consegue ter lucro em áreas menores. Os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos de qualidade, especialmente por hortaliça diferenciado. Então, o produtor chegou lá, viu que ele pede alface maior, verdinho, aquele tomate grande, né? Tanto é que você compra tomate que custa R$ 6 o quilo, R$ 7, e às vezes tem tomate R$ 2,50, R$ 3 no mercado. Quem tem poder aquisitivo vai lá no tomate grande e paga R$ 5, R$ 6 o quilo. Os que têm poder aquisitivo menor vai lá no de R$ 2, R$ 3 e compra. Então, tem mercado para cada um, tá? Agora, se eu consigo produzir o tomate grande lá, eu vou vender praticamente um tomate por R$ 1, tá? Em vez de eu vender a 30, 20 centavos lá na feira. Então, os consumidores eles estão dispostos sim a pagar mais, principalmente aqueles consumidores de poder aquisitivo um pouco mais alto, em tomates de melhor qualidade, por exemplo. A comercialização na época da entre-safra, então eu consigo produzir na safra, que é a época que todo mundo colhe, planta lá. A cultura eu consigo produzir na época que ninguém planta, né? No inverno, quando está seco, então eu consigo plantar ali na entre-safra. Opção para regiões com alto custo da terra. Então, locais onde a terra está custando muito caro, em vez de eu comprar uma área para plantar soja, milho, eu compro uma pequena área. Em vez de eu fazer um prédio lá, eu faço uma estufa e começo a plantar vegetais, tá? Em vez de eu alugar meus apartamentos, ter dor de cabeça lá com o síndico, com pessoa que não paga aluguel, eu vou produzir meu alimento e vender ali no comércio, tá? Tem gente que investe aí em casa de vegetação. Tá ok? Então, turma, esse é o assunto, tá? Eu agradeço aí a presença de vocês. Eu falei para vocês que é uma aula aqui mais curta, tá? Que fala sobre noções de ambiente protegido.